Hoje eu quero falar com vocês sobre os Estados Unidos. Será que ainda vale a pena ir para a terra do tio Sam? Já é melhor ficar aqui pelo Brasil? Seja mais uma vez muito bem-vindos. Aproveitando a pergunta do Fernando aqui, que perguntou quanto eu preciso levar de dinheiro. Para você ir para os Estados Unidos, internacionalizar suas oportunidades, internacionalizar a sua carreira, um dos pontos mais importantes é olhar o mapa das rotas e entender qual caminho está acessível para você, qual caminho está disponível para você. Vamos usar aqui uma figura de linguagem aqui para vocês entenderem um exemplo, certo? Imagine que você quer ir daqui até a praia, tá bom? Como se fosse você querer ir daqui até os Estados Unidos. Para chegar nesse destino, existem muitas rotas, muitos caminhos e muitos meios de transporte. Algumas das rotas e alguns dos meios de transporte vão levar você diretamente para o seu objetivo final, certo? Outros vão ter algumas paradas no meio do caminho. A diferença, na maioria das vezes, entre um e outro tá contigo, tá? Porque o que define qual caminho você vai seguir, qual rota você vai usar, qual transporte você vai usar aqui no nosso exemplo, é o seu perfil, a sua realidade atual, tá bom? Então, se o seu objetivo é morar nos Estados Unidos, ter a possibilidade de viver no país e trabalhar por lá, você pode, por exemplo, ir diretamente, ok? Um visto de trabalho, como por exemplo o visto EB3, como por exemplo o visto EB2NW, ou quem sabe o vistos de internacionalização de negócio, onde você pode abrir uma sede da sua empresa nos Estados Unidos, onde você pode realizar um investimento substancial, a abertura de um novo negócio nos Estados Unidos, ou até mesmo se você, por exemplo, tem cidadania europeia, abrir uma franquia ali com um pouco menos de dinheiro, esse é um dos caminhos. Você já está decidido que quer ir para morar e ficar. E o seu perfil lhe permite acessar vistos de trabalho e vistos de investimento. Se essa é a realidade, esse é a rota que você vai fazer até os Estados Unidos. Então nós estamos falando aqui, na maioria das vezes, de investimentos a partir de $15 mil, $18 mil, 20, $22 mil, para os vistos, por exemplo, EB2, EB3 e até 1,5, 2 milhões de dólares para os vistos E5, os vistos de investimento. Aí você pega e fala, vixe, Léo, esquece. Eu não tenho essa possibilidade agora. Eu não tenho $18 mil para investir num visto EB3. Desistir de ir para os Estados Unidos? Não. Você não precisa desistir de ir para os Estados Unidos. Você pode, por exemplo, postergar o seu sonho. Olha, Léo, eu quero ir direto para o visto de trabalho, mas eu não posso agora. Mas eu posso daqui 2 anos. Então, se planeje para isso, trabalhe o seu perfil e trabalhe o seu bolso. Sabendo que, por exemplo, quando você entrar no processo, ainda tem toda aquela jornada de aguardar a aprovação do seu visto, que na maioria dos casos vai demorar um pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, beleza? Então, essa é uma possibilidade. Um pulo direto para ser um residente americano, trabalhar lá legalmente com uma autorização de trabalho. Mas a grande realidade é que a maioria das pessoas que estão aqui conosco hoje, ou a maioria das pessoas que estão sonhando em ir para os Estados Unidos, não vive a realidade de poder, nesse exato momento, desembolsar $100 mil por um processo imigratório e esperar ainda mais 2 anos, 2 anos e meio no Brasil, certo? Ainda mais sem essa grana no bolso. É um risco alto para a maioria das pessoas. E aí o que elas fazem? Elas constroem o que nós chamamos no mercado aqui, normalmente, de trilha até o green card, caminho até o green card. Porque existe sim uma forma de chegar nos mesmos vistos, nas mesmas possibilidades, mas sem fazer um pulo direto para esses vistos, sem ir direto, por exemplo, para um visto de trabalho. E isso é o que a galera faz, começando com os vistos de turismo, os vistos de estudante, que vão possibilitar você viver uma experiência nos Estados Unidos, ali experimentando o país, experimentando a cultura, testando o seu conhecimento do idioma, ou quem sabe, inclusive aprimorando o seu conhecimento no idioma, enquanto você constrói seu network
network que vai abrir as portas para as possibilidades de trabalho, para que você consiga depois dar os próximos passos dentro do solo americano. Toda pessoa que viaja aos Estados Unidos com um objetivo tem o direito de mudar de ideia e cerca de 3 meses depois pedir o que é comumente chamado de troca de status ou ajuste de status, tá? Então, muitas pessoas que não fazem ali hoje, das parte da sua realidade, contratar uma assessoria imigratória para ir direto para os Estados Unidos com visto de trabalho americano, pode construir a sua rota até aí, indo para os Estados Unidos e trocando status, por exemplo, ou indo para os Estados Unidos, experimentando essa realidade, voltando para o Brasil, se planejando mais, indo novamente, experimenta mais um pouco. São inúmeras de verdade as possibilidades. Qual que é o caminho que você vai seguir? Nós precisamos dar os próximos passos do planejamento. E aí vem a parte de preparação do perfil, preparação financeira e preparação psicológica dos envolvidos, tá? Na maioria das vezes, a gente começa com a preparação psicológica, né? Estamos lá em família, entendemos que nós queremos ir para os Estados Unidos, entendemos qual que vai ser os nossos caminhos, a gente precisa entender qual vai ser os prós e o contra e envolver a geral nesse processo, beleza? Não dá para colocar por exemplo, a sua companheira no meio desse processo se ela não estiver 100% engajada nesse objetivo, porque você não vai conseguir chegar lá. Mesma coisa que está fazendo uma viagem com os pneus murchos ou faltando uma roda. O projeto de ir para os Estados Unidos é um projeto que precisa envolver a família inteira, tá? E todo mundo precisa estar psicologicamente preparado para isso, entendendo quais são os desafios, quais são os prós, quais são os contras, que, por exemplo, para aquela galera que escolhe começar com visto de turismo, tem que entender que você vai ficar nos Estados Unidos sem a possibilidade de sair e entrar no país até chegar no final da estrada, tá? Você pode entrar com visto de turismo nos Estados Unidos hoje, conhecer o país, explorar algumas oportunidades, construir seu network, 3 meses depois mudar de ideia e começar a fazer sua troca de status. Na maioria das vezes, sua primeira troca de status vai ser para estudante, vai estudar ali mais 1, 2, 3 anos, aí você vai entrar para um OPT, ou vai mudar para um EB2, ou vai mudar para um EB3. Enquanto não sair o seu visto de trabalho, você não pode entrar e sair do país. Então tem que estar todo mundo psicologicamente preparado para isso. O segundo ponto é preparar o perfil, porque alguns dos nossos momentos durante essa jornada podem exigir, por exemplo, pré-requisitos que eu ainda não possuo. Que depois de mudar meu status para visto F1 ou indo com visto F1, o meu próximo passo vai ser, por exemplo, um EB2NW. E aí lá nos requisitos do EB2NW tá escrito que eu tenho que ter no mínimo 5 anos de experiência. Tá escrito que eu tenho que ter uma pós-graduação. E tudo isso tem que ser conquistado fora dos Estados Unidos. Então eu olho para o meu planejamento e vejo, eu tenho ainda aqui 12 meses até a minha ida para os Estados Unidos. Eu preciso adequar esse ponto no meu perfil. Eu preciso concluir a minha graduação. Eu preciso completar 5 anos de trabalho na minha área. Eu preciso fazer uma pós-graduação. Isso são ajustes no perfil que você precisa fazer ainda no Brasil para ter uma jornada melhor, uma jornada mais rápida nos Estados Unidos. Ou, por exemplo, você pode entender que é muito mais inteligente, em vez de ir com o inglês 0 ou básico, já chegar com o inglês intermediário. E enquanto você trabalha a parte de recursos financeiros, reunindo o capital necessário para esse investimento, você vai preparar o seu perfil para dominar melhor o idioma. Por quê? Por isso é muito importante ter acesso à informação e contar com suporte profissional na hora de traçar o seu planejamento. Uma das possibilidades para você sair do Brasil e ir até o Green Card é, após o visto de estudante, começar a estudar num curso profissionalizante e vai te dar acesso a um OPT, a um CPT. O que é isso? São estágios remunerados. Quando é que eu vou poder, Léo, fazer esse curso profissionalizante nos Estados Unidos que vai me possibilitar trabalhar legalmente? Assim que você tiver o domínio do idioma que te possibilite assistir a aula, porque a aula dentro da universidade, dentro do colégio técnico, vai ser em inglês. E isso normalmente acontece na transição do intermediário para o avançado, do avançado 1 para o avançado 2.
Então, o que, que é melhor? Você ficar do básico até o avançado nos Estados Unidos e esperar ali 12 meses, 16 meses para chegar nesse nível, ou já ir com o intermediário e 3, 6 meses depois já tá podendo trabalhar legalmente nos Estados Unidos? Muitas vezes, eu acredito que, na verdade, na maioria das vezes, é melhor já ir com o intermediário para que você estude inglês só por 6 meses e já vá, por exemplo, para um curso profissionalizante, porque depois, galera, que você tá com esse curso profissionalizante, tá fazendo esse estágio, a empresa para qual você tá trabalhando pode gostar muito de você e escolher, por exemplo, patrocinar um visto IB3 para ti. Então, você chegou nos Estados Unidos, estudou 6 meses de inglês, tá no curso profissionalizante que vai durar 1 ano, fez o seu OPT e a empresa escolheu te contratar e patrocinar o seu IB3 lá dentro dos Estados Unidos. E 2 anos e meio depois da sua chegada, você tem um green card na sua mão. Então, preparar o perfil para sua jornada nos Estados Unidos é muito importante. Vamos pegar aqui mais uma coisa, por exemplo, a preparação do perfil. A gente sabe que é ilegal, ok? É ilegal, na maioria das vezes, trabalhar nos Estados Unidos com visto de estudante. Nem se fala com visto de turismo, beleza? Mas nós sabemos, e essa é a realidade vivida pela grande maioria, que estudantes e turistas que estão nos Estados Unidos há mais tempo costumam sim realizar trabalhos informais. No setor da construção civil, na área de entregas, na área de restaurante, na área de limpeza, é normal. Beleza? É a realidade. Julga quem quiser, mas a verdade é que muitos estudantes financiam seus estudos em solo americano trabalhando informalmente, ok? A gente não pode dizer que isso não acontece nem tapar os olhos para essa realidade. Se for sua única rota, se a sua realidade for fazer a mesma coisa, você pode chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu tô, gordinho, mal aguento carregar uns negócios aqui que já tá cansado, passando mal. Não pode. Como é que eu vou para os Estados Unidos para trabalhar informalmente na construção civil se eu não tenho pique para isso? Então, estaria, inclusive, no seu plano, se a sua opção for realizar um trabalho informal nos Estados Unidos, de planejamento, se preparar fisicamente para isso. Porque se você tiver limitações nesse aspecto, você pouco poderá fazer nos Estados Unidos informalmente para ganhar dinheiro, porque a grande maioria dos trabalhos para recém-chegados exigem muito mais um esforço físico do que psicológico, do que mental. Então, se eu não tiver capacidade física, não tiver ali condicionamento físico, meu coração não aguentar esse tranco, meus músculos não aguentar esse tranco, como é que eu vou fazer meu bico ali depois da aula ou antes da aula para ganhar um dinheirinho, certo? Fica complicado. Fica difícil. Então, inclusive, isso tem que ser pensado quando eu estou planejando a minha ida para os Estados Unidos. Por fim, vem a parte do planejamento financeiro, porque, infelizmente, precisa de dinheiro para ir embora do Brasil. Não dá nem para comprar a passagem do avião sem dinheiro, que dirá pagar as despesas de hospedagem, comprar ali os seus alimentos, o seu lazer, ou quem sabe financiar o seu processo de aquisição de visto, se você não se organizar financeiramente para isso. E aí, o trabalho começa com pesquisa, beleza? Você precisa pesquisar. Quais são os custos envolvidos, por exemplo, no processo de obtenção de um visto de turismo? Ó, eu vou ter o gasto com a taxa MRV, que é a taxa da DS 160. São $160 por solicitante, quase R$1.000. Então você vai olhar para sua família, 4 pessoas, 5 pessoas. Bom, preciso aqui já R$4.500 a R$5.000 em taxas. Eu não vou fazer meu processo sozinho, nem vou contratar vistos anti-imigração, porque já tô sabendo que o serviço não é bacana. Vou escolher lá no Blue, vou escolher o visto pronto. Então vou lá ver qual que é o pacote que eu vou fazer. Vou fazer meu pacote premium. Então vou colocar lá mais esse valor de investimento. E para mim ir para entrevista, Léo, que eu não moro em São Paulo, eu não moro no Rio, eu não moro em Porto Alegre, nem Recife, nem Brasília. Então você vai ter que gastar para ir na entrevista também. Eu vou colocar isso no plano de planejamento. Aí depois ainda tem toda a parte da viagem, hospedagem, alimentação. Você precisa se planejar para isso. E tem muitas vezes a possibilidade de você diminuir o tempo até
conquistar essa disponibilidade financeira, né? Muitas vezes a gente vai lá fazer as contas e fica um pouco chateado, que a gente entende que só vai conseguir juntar a grana só daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque eu consigo guardar pouco por mês. É a hora que entra, por exemplo, a renda extra. Vou trabalhar um pouco mais, vou arrumar um bico, vou arrumar uma outra fonte de renda para conseguir diminuir esse prazo, tá? Aqui na Visto Pronto e na Noble Intercâmbio eu gosto sempre de dar um exemplo, porque eu já tive uma série de clientes que fizeram renda extra para acelerar o seu sonho. Pessoas que inclusive foram vender sonho de valsa no semáforo para juntar mais dinheiro para esse projeto. Show de bola? Se você tem força de vontade, não tem obstáculo que te impeça de realizar esse sonho. Show? Então, vale muito a pena ir para os Estados Unidos, sem dúvida alguma. Principalmente se você quer fugir da violência do Brasil, ter mais oportunidades e melhor poder de compra. Para você começar esse projeto, é bastante importante que você entenda quais são seus caminhos. Organize ali o seu psicológico, o seu perfil e as suas finanças para esse projeto. Se você quiser contar com o nosso suporte profissional, você pode, nesse exato momento. E aqui na descrição do YouTube tem também o nosso link. O primeiro faz uma avaliação de perfil para receber o contato do nosso consultor, ok? Um abraço, até a próxima. Pessoal, bora para os Estados Unidos, quero te ver lá.